Eu falei para vocês no começo do programa, né, que a gente ia falar sobre a linguagem corporal. Você presta atenção nos seus movimentos? Às vezes a gente fica com a perninha ali balançando e fala, ai, não sei, é costume, deixa pra lá. Não, isso pode dizer muito a seu respeito. Hoje a gente está recebendo aqui, é uma honra para mim, porque eu já acompanho há muito tempo o trabalho dele, é Eduardo Chiniachik, palestrante, mestre em neuropsicologia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Grato eu, Marise, prazer imenso estar contigo. A gente que agradece demais e ainda mais falar desse estudo que é tão importante para a autotransformação da pessoa. Linguagem corporal. Desde quando se estuda a linguagem corporal e desde quando já se chegou nessa conclusão de que as nossas expressões dizem muito, né, sobre o nosso inconsciente? Parece que tem uma coisa assim, se eu falar assim, cientificamente. Sim. Cientificamente, acho que uma das primeiras pessoas foi um aluno do Freud, que era o Reich, e que ele começa a estruturar isso, assim, a postura, como que... E até mesmo o ponto de, mais do que a gente simplesmente falar o que é que o braço está dizendo, eu posso contar a história emocional da vida da pessoa. Então eu posso contar como que a pessoa está funcionando, por que ela funciona desse jeito, por que não funciona. E da forma artística, eu diria que desde sempre os artistas fazem isso. Por exemplo, se a gente pegar o cinema mudo, o tempo todo, a linguagem corporal só o corpo. Era tudo. Então, o mestre Charles Chaplin, quando a gente diz assim, ele fazia com que a gente se emocionasse simplesmente por esse conjunto de linguagem não verbal, a linguagem corporal. Então, o tempo todo, Marise, nós estamos em comunicação. Todo o tempo. Mesmo sem falar uma única palavra. Principalmente isso. Então, tem momentos que às vezes, por exemplo, tem um estudo muito recente que é assim, quando a gente olha a logomarca da Nike, a gente diz assim, legal, a logomarca. E aí eu brinco com os alunos e eu digo assim, você se apaixonou aos 7 anos por essa marca. Aí a pessoa, não, era Keds, Quixote, Bamba. Eu falei assim, não, é que aos 7 anos você teve uma experiência que foi transformadora. Foi quando você viu o certinho na sua prova. Aí o pessoal fala assim, como assim? A minha parte consciente capta 2.000 estímulos por segundo. Nossa, a minha parte inconsciente capta 400 bilhões de estímulos por segundo. Então, eu olho para uma logomarca e eu acredito que eu estou me relacionando com a logomarca, quando, na verdade, inconscientemente, eu estou me relacionando com o que eu percebo daquilo, que é o certinho. Que é o certo. Então, eu sou transportado para uma experiência passada. Então, você está dizendo que as pessoas se comunicam através da inconsciência sem ter consciência disso. Gente, é incrível. Então, por exemplo, sabe quando a gente fala assim, nossa, meu santo não bateu com o santo dessa pessoa? Pois é, muitas pessoas falam isso. E aí a gente fala assim, mas o que foi que ela fez? Nada, eu nunca vi ela nem mais gorda nem mais magra. Assim, o ponto é que eu olho para essa pessoa e imediatamente eu me reporto para o passado. A nossa memória inconsciente, ela é dividida em 3 partes. O priming, que é uma referência de uma experiência passada, esses 200 bilhões de estímulos por segundo, e aí ele pega e rapidamente transporta a gente para uma memória emocional. Entendi. E essa memória emocional, então assim, o certinho da escola. E aí, como é que eu agi? Como que eu ajo toda vez que eu penso no certinho? Então, quando uma pessoa diz assim, nossa, eu me apaixonei por essa marca. Não, é aquilo que está remetendo no inconsciente, que impulsiona a consciência dela, agora, sem ela ao menos saber direito o que é aquilo. Marise, você imagina uma pessoa que faça essa expressãozinha assim, para a turma de casa. Assim. E aí a gente vai dizer, a expressão crítica, uma expressão de exigência, uma expressão de cobrança, e se eu colocar o dedinho ainda, piorou. Aí, você imagina que, na minha história, eu tenha tido um pai muito severo, muito crítico, rigoroso, e toda vez que eu paro na frente do meu chefe, que ele tem por um hábito fazer essa cara, assim, imediatamente, emocionalmente, eu começo a me sentir exatamente como se eu tivesse voltado para a frente do meu pai
e ajo. E te repreende. E aí parece que o meu chefe está me repreendendo, quando na verdade eu aqui dentro já estou me repreendendo. Mas faz muito sentido o que você está falando, porque tem pessoas que você chega perto que você não consegue ser você mesmo. Parece que você está acessando um arquivo de um passado muito distante. Você fala, quem é essa pessoa operando aqui? Eu não consigo controlar isso. Aí você vai ver que tem pessoas que falam assim, eu paro diante de uma pessoa que tem uma boquinha assim. É, meio assim. Aí você já julga. Fala, mas não gostei muito. Antes do meu julgamento, é rápido demais. O processamento é rápido. Eu processo 200 milhões de instintos, a boquinha transporta uma experiência que eu tive quando alguém me menosprezou, me desqualificou, e eu começo a me sentir ou mal, ou eu começo a me tornar reativo. Olha a influência, é muito sério isso, mas é muito interessante tudo isso que a gente está falando. Qual é o seu conselho? Porque assim, muitas pessoas nem percebem que estão fazendo a boquinha ou estão muito sisudos, enfim. O que nós deveríamos fazer para mudar isso, para poder se sentir melhor e fazer com que os outros também se sintam melhor? A palavra que você usou no início, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Por exemplo, nós temos um péssimo hábito de dizer assim, eu estou com dor de cabeça, deve ter sido alguma coisa que eu comi. E eu costumo brincar, eu falei assim, é verdade, porque tem emoções que a gente come, engole, tenta descer e não desce. E aí ela fica engasgado. Eu estava com uma amiga e ela está numa crise no casamento. Separa, não separa. E aí ela falou para mim, nossa, o meu companheiro está com uma irritação, está com uma rouquidão. Aí eu perguntei, pergunta para ele o que é que ele gostaria de estar falando e não está falando, né? Porque está travando a voz. E ele respondeu, será? Então, quando a gente vai percebendo que a doença, ela é um caminho para eu compreender melhor o que está acontecendo na minha vida. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou com uma irritação no olho. E eu costumo dizer, tudo que nós vivemos na nossa vida, ela tem uma integração entre físico, emocional, mental e espiritual. Então, quando a gente está em desequilíbrio, nós vamos sentir, por exemplo, briguei com a minha companheira, e aí eu falo assim, nossa, é uma briga que parece que é emocional, mas o meu pensamento não sai disso, e aí parece que o meu corpo dá aquela arreada. É um efeito em cadeia, né? Então não vai afetando todas as áreas. Não dá para eu dizer que, isso é o meu corpo. Isso é a minha mente. Não dá para separar, é isso que você... É uma coisa só. A gente pode denominar, colocar nomes para cada coisa, é o corpo, é a mente, é a alma, enfim, o nome que você quiser dar, mas é uma coisa só, que a gente precisa relacionar e auto-observar. Você falou de auto-observação, né? A gente está falando, né? Se auto-transformar, como que a gente faz? Você acredita que ficar analisando os movimentos, tanto das mãos, as próprias emoções em si, já ajuda a gente a reconhecer o que está acontecendo aqui dentro? Sim. Uma das primeiras coisas que nós vamos perder no nosso crescimento é a propriocepção. Isso é. Tem dias, às vezes, que a gente fala assim, nossa, estou com uma tensão, estou com uma dorzinha, estou tenso. Ok. Só que aí eu passo um dia, passo 2 dias com essa tensão e, de repente, eu começo a me adaptar a essa tensão. Aí eu digo, ela foi embora. Não, na verdade, você está mais rígido do que nunca. Só que você vai perdendo essa sensibilidade. Então, tem um momento que a pessoa estava aqui assim. Aí, de repente, ela está assim. Aí de repente, ela está assim. E, naturalmente, ela anda assim, e aí você diz, opa, o que está acontecendo? Então, é esse momento que a gente fala assim, o primeiro momento é retornar essa propriocepção, a percepção que eu tenho de mim mesmo. Sim. Por quê? Isso para tudo, né, Marise? Assim, eu sendo o centro do meu universo, se eu começo a perder essa percepção de mim, eu perco a percepção do meu corpo, da minha emoção e até mesmo da minha dimensão espiritual. Claro. E por um momento eu vou perder o domínio dos meus pensamentos. Entendi. É esse momento que eu digo assim, nossa, parece que eu não consigo tirar esse pensamento da minha vida.
quem é que escolhe ele? Pois quem é que dá alimento para ele? Pelo que eu estou entendendo que você está explicando para a gente, tudo que acontece com você, a única pessoa responsável disso só foi você e nunca é fora, é sempre com você. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu daqui a pouquinho volto, mas vou deixar uma perguntinha no ar. Eu gostaria de dar exemplos práticos para quem está em casa, porque a gente está passando por uma situação muito complicada no país, as pessoas estão cada vez mais desempregadas e as pessoas querem se recolocar no mercado, querem chegar com uma postura bacana, leve e conquistar aquele lugar, aquele cargo, né? Então aí eu volto para a gente dar essas dicas e mostrar também pontos para a gente se auto-observar e corrigir na hora. Falou, opa, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo aqui. Vou estar aqui com o Eduardo Chiniachik, que é uma honra, prazer em receber você aqui sempre. Vamos à parte bem prática. Legal. De repente eu estou desempregada e eu estou muito tensa, quero demais me colocar no mercado e arrumei uma entrevista. Só que eu estou muito nervosa. O que eu posso fazer para relaxar e chegar bem nesse lugar? A primeira coisa é, respira. Respiração profunda. Isso, profunda, ampla e suave. Porque a primeira coisa que a gente vai ter, em termos de angústia, em termos de ansiedade, é a compressão dos músculos do tórax. E aí você vai comprimir também o diafragma. Então a gente começa a fazer uma respiração curta e rápida. Rápida. Que é, assim, nesse caso, quando a gente vai ficando tenso, a gente faz curta e rápida. Aumenta a ansiedade, a angústia, e aí a pessoa, ela vai e ela começa a ficar fazendo a segunda coisa que ela não pode fazer, alimentar pensamentos negativos. Claro, não está gostando. Isso não der certo, não vai dar certo. E aí, se eu fizer isso? Aí ele vai perceber que eu estou com medo, aí ele vai perceber... Então é esse momento que é duas coisas. Respira para soltar o peito e diminuir, relaxa. E começa a pensar exatamente nas qualidades, nos pontos positivos e no resultado que você quer viver. Porque tem uma coisinha que é a seguinte, quando você visualiza, você ativa neurônios específicos chamados neurônios espelhos. Então, quando eu vejo eu me dando bem-sucedido, confiante, eu começo a aprender com a imagem que eu estou criando. Ótimo. Então, por um momento, o meu corpo ele vai assumindo uma postura confiante, segura. A cabeça acredita no que você está projetando, é isso? Exato. E se de repente no meio da entrevista, estou indo bem, eu fiz o exercício da respiração, tô na frente, aí do nada alguma chavinha virou, porque tem hábitos que a gente vem, né, usando o resto da vida como se fosse um vício. Aí vem o pensamento negativo. Posso fazer essa respiração bem na frente da pessoa ela nem vai perceber. É mantendo a respiração ampla, profunda, suave e mantém o tom de voz, lembra de respirar. Esse é um exercício que muitas vezes uma fonoaudióloga vai pedir. Quando você está falando, faça a respiração. Respira. De forma a você não aumentar essa ansiedade. E é o terceiro ponto. Qual? Na hora de sentar, agora eu tenho uma coisa que eu adoro quando eu estou conversando com alguém que eu adoro, eu vou lá. Eu também, eu fico bem inclinada, mas está na TV, tem que tem uma coisa que é, você senta e assume a postura. Se você estiver na cadeira, sente-se e olhe a cadeira. Essa posição, ela precisa evitar algumas coisas do tipo, fechar os ombros. Essa é uma postura de resignação, uma postura de quem já está esperando pelo pior. Então, quando a gente fala assim, tem gente que já abaixa a cabeça, já fica assim, pronta para tomar uma bastonada. E aí o inconsciente da pessoa que seria, né, seu chefe, enfim, da sua chefe, já faz a leitura, não serve para o cargo. Exato. Então, é esse momento que a coisa mais importante é se perguntar qual é a imagem que eu quero passar para o meu entrevistador. Então, é nesse momento, lembra, 400 bilhões de estímulos estão sendo colhidos aqui. E a pessoa vai reagir. Então, por exemplo, como é a cara de uma pessoa que não confia em si mesma? É bem assim mesmo. Não, e a coluna já cai. Pode confiar, eu vou dar conta, assim, se o senhor me contratar,
aí a gente fala, é no tom de voz, é no olhar, é na postura. Então, é muito importante que a pessoa tenha claro que, nesse momento, ele precisa estar convencido de que esta é a imagem que ele vai passar, para que o recrutador não tenha uma tomada de decisão inconsciente. Esse daí não me serve. Olha que interessante. Então, se a pessoa não está bem, se ela não entendeu isso, não se analisou, não adianta ir na entrevista. Precisa se conhecer para chegar lá. Fala, preciso fazer um trabalho mental para chegar lá legal. Eu costumo dizer isso para os jovens, que é assim, é mais ou menos como uma paquera. Você tem alguém que você vai paquerar, que você quer conquistar. Ok. Não dá muito certo. Aí você fala, não deu, não vai rolar. Não vai, né? Assim, não tem futuro. E é tão simples você falando, mas é que eu acredito que você controlar essa quantidade de informação, essa quantidade de processamento de dados do inconsciente é um trabalhão, leva uma vida. Muitos recrutadores hoje têm usado a técnica que eu desenvolvi, que se chama Inner Vision. E ela tem uma coisa, você me permite? Claro, vai. É o seguinte, tem pessoas que andam com o braço direito tenso, assim, ó. É verdade. O lado direito é o lado da razão. Tá. Então, essa é uma postura de uma pessoa muito crítica, autocrítica, muito exigente e muito perfeccionista. Você consegue ver como a pessoa anda? Você já consegue fazer uma... então me vê. A história, calma. Deixa eu contar uma outra. Então, mostra. O braço direito. Tá. O braço esquerdo travado, ele faz assim. Ele vai andando e aí você vai perceber, o lado esquerdo é o lado da emoção. Tá. Então, é uma pessoa que tende a uma autodesqualificação, a não qualificar, a não se validar, a colocar o outro em primeiro plano. Entendi. Então, nesse momento, você vai ver que quando uma pessoa está andando, a gente já consegue identificar em que momento ela pode se travar pelo excesso de autoexigência. Tá. Então, por exemplo, tem profissionais que são hiper talentosos, porém, eles têm um perfeccionismo tão grande que faz com que ele não se perceba talentoso. Então, é aquela pessoa que vai ficar muitas vezes fazendo um retrabalho. Ele vai fazer a mesma coisa 2, 3, 4 vezes por faltar confiança. Entendi. Quando o braço esquerdo está mais travado, você vai perceber que a pessoa tende a valorizar mais o outro do que a si mesmo. Olha isso. E aí você vai ver uma coisa que é assim, os braços. Aí você tem pessoas que andam assim, ó. Só mexe a parte de Só baixo. mexe o antebraço. Exatamente. E aí você vai ver uma pessoa hiper talentosa, mas que está caminhando pela vida, se amarrando, se prendendo. Então, é aquele momento que a pessoa deixa de fazer uma coisa, de colocar o coração, de fazer apaixonadamente aquilo que ela faz. Mas é tudo muito interessante, mas depois que eu identifico isso, como que eu faço para modificar? Então, hoje, né, quando você estava falando da palmilha, e aí eu estava... Por exemplo, eu pego o sapato da pessoa e aí começo a analisar. Quando gasta muito a ponta do pé, pontinha. A pessoa está andando com a pontinha dos pés e é incrível, porque tem gente que anda assim, sem sapato de salto. E aí, é verdade. E aí o que acontece? É aquela pessoa que está caminhando pela vida como se estivesse pisando em ovos, sem se apropriar do seu caminho e da sua vida. Uau. O contrário, quando a pessoa anda com o calcanhar, gastando o sapato no calcanhar, ela está caminhando pela vida com o freio de mão puxado. Gente, quanta coisa! Então, a pessoa ela começa a gastar muita energia para produzir um resultado Eduardo, que ela não está satisfeita. Eu quero fazer um convite para você numa outra oportunidade para a gente continuar esse assunto, é que a gente tenha um tempo, né, hábil aqui do programa. Antes da gente encerrar, até quem quiser mais informações, conhecer... Bom, todo mundo já conhece o trabalho dele, mas eu faço questão de mostrar aqui, olha, tem essas obras lindíssimas que vão fazer a diferença mesmo, tem muito estudo aqui e ele explica de um jeito bastante prático. Olha, tá aqui, ó, transforme seus sonhos em vida, a vida é um milagre, viva como você quer viver. Tem pessoas que não conseguem compreender, né, a essência da vida, em como ter esse bem-estar, né? Então,
tá aqui a dica para você se aprofundar mais nessa linguagem corporal, porque olha, se observa para você ter ganhos melhores na vida, né? E eu falo ganhos melhores na vida para você ter esse bem-estar, que eu acho que é isso que é imprescindível, isso que é o essencial de tudo, né? Agradecer demais a sua participação. Quem quiser entrar em contato, entra lá no site, é educhin.com.br, educhin.com.br. Muito obrigada, viu? Gratidão, e desculpa encerrar assim. Com você, olha, se deixar, a gente fica falando até amanhã. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, gratidão, querido.